Padre Pio não era um homem de superstições vazias. Ele carregou as chagas de Cristo por 50 anos, conversou face a face com anjos e demônios, viu através do véu que separa este mundo do invisível. E quando ele alertava sobre algo, não era por medo irracional, mas por conhecimento profundo da realidade espiritual que a maioria dos fiéis nem imagina que existe. Os cemitérios, esses lugares sagrados onde descansam os corpos daqueles que amamos, são também campos de batalha espiritual intensa, onde as almas do purgatório clamam por orações e onde o inimigo tenta, a todo custo, roubar a paz dos vivos. Tocar em certos objetos deixados ali não é apenas uma questão de higiene ou superstição. É romper uma barreira invisível que protege você de influências que podem destruir sua paz interior, sua saúde espiritual e até mesmo a harmonia da sua família. O que vou revelar agora pode salvar sua casa de opressões espirituais graves que médicos não conseguem diagnosticar e psicólogos não conseguem curar. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente quais objetos evitar quando pisar em solo consagrado, como se proteger adequadamente antes, durante e depois de cada visita, e o que fazer caso você já tenha tocado em algo sem saber o perigo que corria. Esta sabedoria vem diretamente dos ensinamentos de Padre Pio, filtrada através de décadas de experiência mística e confirmada por incontáveis testemunhos de pessoas que aprenderam da maneira mais difícil. Não ignore este aviso. Ele pode ser a diferença entre uma vida protegida pela luz divina e uma existência atormentada por sombras que você mesmo deixou entrar. Imagine a cena. É domingo de manhã. Você acorda cedo, pega algumas flores frescas e vai visitar o túmulo da sua mãe, do seu pai, de alguém que você amou profundamente e que já partiu. Você chega ao cemitério com o coração apertado, cheio de saudade, de memórias, de amor. Ao se aproximar da sepultura, você percebe que há flores murchas ali, deixadas por outra pessoa na semana anterior. Há também um terço esquecido, algumas velas já apagadas, talvez até uma foto antiga meio rasgada pelo tempo. Seu primeiro impulso é arrumar tudo. Afinal, você quer que o túmulo do seu ente querido esteja bonito, limpo, digno. Então você estende a mão e começa a recolher aquelas flores mortas, a pegar aquele terço para colocá-lo em um lugar melhor, a ajustar aquelas velas. Você não pensa em nada de errado nisso. Na sua cabeça é apenas um gesto de carinho, de zelo, de respeito. Mas naquele exato momento, sem que você perceba, algo mudou no mundo invisível. Uma conexão foi estabelecida, uma porta foi aberta. E nos dias seguintes, você começa a sentir sintomas estranhos. Um cansaço inexplicável que não passa mesmo depois de dormir bem. Pesadelos recorrentes com cemitérios, com pessoas que você não conhece, com vozes pedindo ajuda. Brigas em casa que surgem do nada por motivos bobos, como se uma nuvem pesada tivesse descido sobre sua família. Você explica tudo isso como coincidência, como estresse do trabalho, como fase difícil. Mas a verdade espiritual é outra. Você tocou em algo que carregava energia que não era sua para carregar. E agora chegou a hora de eu revelar quais são esses objetos. Padre Pio identificou entre 5 e 7 categorias específicas de itens que você jamais, sob nenhuma circunstância, deve tocar quando estiver visitando um cemitério. Cada um desses objetos carrega razões espirituais diferentes e pode abrir portas distintas para ataques contra a sua proteção divina. Vou revelar todos eles agora, um por um, explicando o porquê de cada proibição e o que pode acontecer se você desrespeitar esse limite sagrado. E deixe-me avisá-lo desde já. O último objeto, o 7º, é o mais perigoso de todos e vai te surpreender completamente. Por isso, fique até o final, porque você precisa saber qual é. O primeiro objeto que Padre Pio alertava para nunca tocar são as flores e plantas murchas deixadas sobre os túmulos.
Você pode pensar que são apenas pétalas secas, galhos mortos, matéria orgânica em decomposição. Mas, espiritualmente, essas flores absorveram muito mais do que água e luz solar. Elas foram colocadas ali como símbolo de amor, de saudade, de oração. E durante o tempo em que estiveram frescas, elas absorveram as energias das preces que foram feitas, mas também das angústias profundas que as almas do purgatório carregam. Quando murcham, elas se tornam depósitos de sofrimento espiritual concentrado. Tocar nelas sem a devida proteção pode transferir esse peso para você. Deixe-me contar a história de uma mulher chamada Ana Paula, de Porto Alegre, que Padre Pio atendeu em 1955. Ela havia perdido a filha pequena de apenas 6 anos em um acidente trágico e visitava o túmulo todos os dias. Certo domingo, ela viu flores murchas que alguém havia deixado e, por carinho, decidiu recolhê-las para substituir por flores frescas. Naquela mesma noite, Ana Paula começou a ter pesadelos terríveis com a filha. Não eram sonhos reconfortantes onde a menina aparecia feliz no céu. Eram pesadelos perturbadores onde a criança chorava, pedia ajuda, dizia que estava sozinha em um lugar escuro. Ana Paula acordava em pânico, sem conseguir mais dormir. Isso durou semanas, até que ela, desesperada, viajou para falar com Padre Pio no confessionário. Quando ela começou a contar, Padre Pio a interrompeu e disse exatamente o que ela havia feito no cemitério, antes mesmo que ela mencionasse. Você pegou flores murchas do túmulo de outra criança, não foi? Ana Paula ficou gelada. Como ele sabia disso? Ela confirmou, tremendo. Padre Pio explicou com voz grave. Aquelas flores tinham sido deixadas pela mãe de outra menina que está no purgatório, sofrendo muito. Quando você as tocou, sem oração de proteção, sem estar em estado de graça naquele momento, pois você estava com raiva de Deus pela morte da sua filha. Você abriu uma conexão espiritual. A alma daquela outra criança começou a pedir socorro através dos seus sonhos. Ele então a orientou a fazer uma novena de missas pela alma daquela criança desconhecida, a se confessar profundamente da raiva que guardava contra Deus e a nunca mais tocar em objetos alheios em cemitérios. Ana Paula seguiu as orientações e, após a 9ª missa, os pesadelos cessaram completamente. O segundo objeto proibido são os terços, medalhas e outros objetos de devoção abandonados sobre os túmulos ou jogados pelo chão. À primeira vista, eles parecem instrumentos santos, relíquias de fé. Mas Padre Pio, com seu dom de visão espiritual, via uma realidade aterradora. Muitos desses objetos não foram deixados com piedade genuína, mas plantados ali por pessoas que praticam feitiçaria disfarçada de catolicismo. Eles pegam terços, crucifixos, medalhas e os consagram em rituais de macumba, amarrando-os a trabalhos de magia negra. Depois, depositam esses objetos em cemitérios, sabendo que católicos desavisados, movidos por boa intenção, vão pegá-los e levá-los para casa, abrindo assim as portas para influências demoníacas. Como distinguir um terço deixado com fé verdadeira de um profanado? Padre Pio ensinava que objetos deixados com fé geralmente estão organizados, colocados com cuidado, às vezes até dentro de saquinhos ou amarrados. Objetos plantados para o mal costumam estar jogados de forma descuidada, às vezes meio escondidos entre as flores ou em posições estranhas. Mas, mesmo que pareça ser de boa procedência, a orientação de Padre Pio era clara. Nunca pegue objetos religiosos de cemitérios. Se você deseja levar um terço para casa, compre um novo e leve-o para benzer na igreja. Não assuma o risco espiritual de carregar algo cuja história você desconhece completamente. Mas, será que essas advertências têm base nas escrituras sagradas ou são apenas tradição mística? Deixe-me mostrar que a palavra de Deus confirma essa sabedoria. No livro de Josué, capítulo 7, lemos sobre Acã,
um israelita que desobedeceu à ordem de Deus de não tocar nos objetos amaldiçoados de Jericó. Ele viu ouro, prata e roupas preciosas entre os despojos da cidade conquistada e, movido pela cobiça, pegou-os escondido e os enterrou em sua tenda. O resultado foi catastrófico. Israel foi derrotado na batalha seguinte. 36 homens morreram, e quando a causa foi investigada, descobriu-se que o pecado de Acã havia trazido maldição sobre todo o povo. Deus disse a Josué no versículo 12: Por isso, os israelitas não podem resistir aos seus inimigos, porque se tornaram objeto de destruição. O que essa passagem nos ensina? Que tocar em objetos consagrados ao mal, mesmo que pareçam valiosos ou bonitos, pode abrir brechas para maldições reais entrarem em nossa vida e na vida de nossa família. Cemitérios são lugares onde o véu entre o mundo material e espiritual é mais fino. Objetos deixados ali, especialmente aqueles com aparência religiosa, mas de origem duvidosa, podem estar carregados de intenções que não conseguimos discernir com nossos olhos naturais. A proteção vem da obediência às advertências dos santos e da palavra de Deus, não da nossa própria avaliação das circunstâncias. O terceiro objeto que Padre Pio alertava para nunca tocar são as velas apagadas e os restos de cera derretida espalhados sobre as lápides. Velas acesas em cemitérios são orações que sobem ao céu. São luzes que simbolizam a esperança da ressurreição. São chamas que representam nossa fé de que aquelas almas um dia verão a luz eterna. Mas quando a vela se apaga, quando só resta a cera endurecida, aquilo se torna um pedido espiritual interrompido, um clamor das almas que ainda aguardam a libertação do purgatório. Tocar ou recolher essa cera, especialmente sem fazer uma oração adequada, pode ser espiritualmente interpretado como interromper aquele pedido que a alma estava fazendo através da vela que foi acesa por ela. Havia um homem em Recife chamado Roberto, que trabalhava como zelador de um cemitério municipal em 1962. Roberto era católico praticante, mas nunca havia ouvido essas advertências espirituais. Todos os dias ele limpava os túmulos e, como parte do seu trabalho, recolhia velas apagadas e raspava a cera acumulada sobre as lápides. Ele fazia tudo isso mecanicamente, sem pensar em nada, apenas cumprindo sua função. Mas, após alguns meses trabalhando ali, Roberto começou a sentir uma opressão espiritual inexplicável. Quando chegava em casa à noite, sentia um peso no peito, uma angústia que não conseguia explicar. Tinha sonhos perturbadores onde pessoas vestidas de branco se aproximavam dele pedindo algo, mas ele não entendia o quê. Certo dia, um padre visitante que conhecia os ensinamentos de Padre Pio foi ao cemitério e viu Roberto trabalhando. Ele percebeu algo estranho na aura do homem e puxou conversa. Quando Roberto contou sobre os sintomas, o padre entendeu imediatamente. Explicou que, ao remover velas e cera sem orar pelas almas, Roberto estava apagando as orações delas sem oferecer nada em troca. As almas estavam tentando comunicar através dos sonhos que precisavam de missas, de terços, de sufrágios. O padre orientou Roberto a, antes de começar seu trabalho todos os dias, fazer uma oração pelas almas do purgatório, oferecendo sua limpeza como ato de caridade por elas, e a rezar um Pai Nosso cada vez que recolhesse uma vela. Roberto seguiu o conselho. E, em poucos dias, a opressão desapareceu completamente. Os sonhos mudaram e ele começou a sonhar com pessoas agradecidas, em paz, subindo para a luz. O quarto objeto que você jamais deve pegar são pedras soltas ou terra do chão do cemitério. Você pode achar isso óbvio, mas muitas pessoas fazem isso por curiosidade ou porque querem uma lembrança do lugar. Ou até mesmo porque alguém sugeriu que aquilo tem algum poder místico. A verdade é exatamente o oposto. Pegar terra ou pedras de cemitério é uma das práticas mais comuns em trabalhos de magia negra e feitiçaria.
Praticantes de religiões afro-brasileiras e de outras formas de ocultismo usam esses elementos em rituais para amarrar, amaldiçoar ou abrir portais espirituais. Mesmo que você faça isso sem essa intenção, apenas por ingenuidade, você pode estar abrindo portas perigosíssimas. Padre Pio via com clareza espiritual como o inimigo usa elementos materiais dos campos santos para atacar famílias inteiras. Ele contava que demônios literalmente moram em certos pontos de cemitérios onde houve muita prática de magia, esperando que alguém desavisado leve aquela terra para casa e, sem saber, instale uma infestação demoníaca em seu lar. A regra de ouro que Padre Pio ensinava é esta: do cemitério, você só deve levar memórias santas e orações sinceras. Nada material. Absolutamente nada. Se você quer homenagear seu falecido, faça-o com missas, com rosários rezados, com obras de caridade feitas em nome dele. Nunca com amuletos, terra, pedras ou qualquer objeto físico retirado daquele solo consagrado. E agora eu preciso que você faça algo essencial antes de continuarmos. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você está percebendo que nunca soube desses perigos e quer proteger sua família, escreva agora nos comentários a frase completa. Padre Pio, interceda pela proteção da minha família. Não é apenas um comentário, é um ato de fé. É você declarando que quer estar sob a cobertura espiritual deste santo poderoso. E deixe seu like neste vídeo agora, compartilhando-o com pelo menos 3 pessoas que você ama. Por quê? Porque compartilhar este conhecimento é caridade verdadeira. Você pode estar salvando alguém de uma opressão espiritual grave. Milhares de católicos visitam cemitérios todos os dias sem saber desses perigos. Seja você o instrumento de Deus para abrir os olhos espirituais de alguém. Faça isso agora antes de continuarmos, porque o que vem a seguir vai revelar objetos ainda mais perigosos. O 5º objeto proibido, e aqui muitos se surpreendem, são fotos e bilhetes pessoais deixados sobre os túmulos. Cartas de amor, mensagens de despedida, fotografias antigas. Esses itens parecem tão inocentes, tão cheios de sentimento puro. Mas Padre Pio ensinava algo profundo sobre energia emocional. Quando alguém escreve uma carta chorando, quando deixa uma foto com o coração dilacerado pela saudade, aquele objeto se impregna de toda aquela dor, de toda aquela angústia, de todo aquele desespero. E tocar nessas coisas pode transferir esses sentimentos para você, mesmo que você não conheça a pessoa que deixou ali. Era 1958 em São Paulo, capital. Uma jovem professora chamada Mariana tinha o hábito de visitar o cemitério da Consolação nos fins de semana, simplesmente caminhando entre os túmulos e refletindo sobre a vida. Certo dia, ela viu sobre uma sepultura recente uma carta escrita à mão, meio molhada pela chuva da noite anterior. Movida por curiosidade, ela pegou a carta para ler. Era de uma esposa para o marido que havia morrido repentinamente, cheia de lamento, de culpa, de amor não dito. Mariana sentiu compaixão profunda e guardou a carta no bolso, pensando em rezar por aquela alma. Mas nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Mariana, que era uma pessoa alegre e otimista, começou a sentir uma tristeza inexplicável. Chorava sem motivo, sentia um vazio no peito, como se tivesse perdido alguém muito importante, embora ninguém próximo dela tivesse morrido. Ela não conseguia explicar de onde vinha aquilo. Foi a uma psicóloga que não encontrou causa aparente. Até que uma amiga, conhecendo os ensinamentos de Padre Pio, perguntou se ela havia pegado algo em cemitério recentemente. Mariana se lembrou da carta. A amiga explicou que ela estava carregando a cruz emocional daquela viúva. Algo que não era chamado dela a carregar. A orientação foi clara. Queimar a carta, confessar-se e rezar um terço pela alma do falecido e pela paz da viúva. Mariana fez tudo isso e, no mesmo dia, a tristeza se dissipou como névoa ao sol.
O sexto objeto que Padre Pio proibia terminantemente são alimentos e bebidas deixados em cemitérios. Você pode ver garrafas de cachaça, copos com café, pratos com comida, cigarros e outros itens depositados sobre certas sepulturas. Essa prática está diretamente relacionada a rituais de religiões afro-brasileiras e espiritismo, onde se acredita que os espíritos consomem a essência desses alimentos. Tocar, pegar ou, pior ainda, consumir qualquer coisa dessas é abrir uma brecha gigantesca para entidades que não são as almas católicas do purgatório, mas sim espíritos enganadores que se fazem passar por elas. Padre Pio distinguia com absoluta clareza entre o sufrágio cristão verdadeiro, que se faz através de missas, orações, esmolas e sacramentos, e as práticas sincretistas que misturam catolicismo com tradições pagãs. Ele alertava que muitos católicos, por ignorância ou por respeito humano mal colocado, acabam participando dessas práticas sem perceber o perigo espiritual. A orientação dele era inflexível. Nunca deixe comida ou bebida em cemitérios. Se você quer honrar seu falecido, doe alimentos aos pobres em nome dele, mas não deposite nada comestível sobre o túmulo. E se você vir esses objetos, passe reto. Não toque, não tire, não leve. Deixe que os responsáveis pelo cemitério façam a limpeza adequada. E agora chegamos ao sétimo e mais perigoso de todos os objetos. Este é o alerta que Padre Pio fazia com lágrimas nos olhos, porque ele via as consequências terríveis para aqueles que ignoravam. O objeto mais perigoso de todos em um cemitério são as imagens de santos e crucifixos quebrados, rachados ou destruídos. Por que isso é tão grave? Porque símbolos sagrados quebrados representam, no mundo espiritual, proteção rompida. Um crucifixo partido é a imagem da cruz vencida, que é exatamente o que Satanás deseja. Uma imagem de Nossa Senhora rachada ao meio é a representação da mãe separada dos filhos, que é o objetivo do inimigo. Tocar nesses objetos sem bênção, sem oração, sem autoridade espiritual, pode transferir essa quebra simbólica para a sua própria vida espiritual. Padre Pio via demônios literalmente plantados ao redor desses objetos quebrados em cemitérios, esperando que alguém os tocasse para estabelecer uma conexão. Ele contava que, quando um sacramental, um objeto consagrado como um crucifixo ou uma imagem, é quebrado, ele perde parte de sua proteção espiritual e pode se tornar uma porta de entrada para o mal se não for tratado adequadamente. A maneira correta de lidar com sacramentais quebrados é recolhê-los apenas se você for padre, diácono ou ministro autorizado pela igreja e levá-los para incineração ritual adequada, com orações específicas. Nunca um leigo deve pegar esses objetos por conta própria, movido por boa intenção, mas sem a devida proteção sacramental. Havia um caso em Curitiba, em 1964, de um homem chamado José Antônio, muito devoto, que trabalhava como segurança noturno de um cemitério. Uma noite, fazendo sua ronda, ele viu um crucifixo de madeira caído no chão, partido ao meio, como se alguém tivesse pisado nele de propósito. José Antônio, indignado com a profanação, pegou as duas metades do crucifixo com a intenção de levá-las para o padre consertar ou descartar adequadamente. Mas ele não fez nenhuma oração de proteção antes. Não se benzeu, não invocou o nome de Jesus, simplesmente pegou. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, José Antônio começou a ter pesadelos aterradores, com demônios rindo dele, dizendo que agora tinham permissão para entrar em sua vida. Nos dias seguintes, sua família começou a brigar por motivos absurdos. Sua esposa, que sempre foi paciente, tornou-se irritadiça. Seus filhos, antes estudiosos, começaram a ter notas baixas e comportamento rebelde. Objetos quebravam sozinhos em casa. Até que José Antônio, desesperado, procurou um padre exorcista conhecido na região. Durante a bênção da casa, o padre identificou que havia uma opressão demoníaca ligada àquele crucifixo quebrado.
José Antônio foi orientado a fazer confissão geral, a participar de uma missa de libertação e a nunca mais tocar em objetos sagrados danificados sem proteção adequada. Após seguir as orientações, a paz voltou à casa em questão de dias. Como saber se você já foi atingido por ter tocado em algum desses objetos? Padre Pio ensinava sinais claros de discernimento. Se após visitar um cemitério você começou a sentir cansaço inexplicável, que não melhora com descanso, se está tendo pesadelos recorrentes com lugares escuros, pessoas desconhecidas pedindo ajuda, ou vozes chamando seu nome, se surgiram brigas familiares súbitas e intensas, sem motivo aparente, se há uma sensação constante de peso, de presença ou de estar sendo observado, esses podem ser indícios de que sua proteção espiritual foi comprometida. Mas atenção! Nem tudo que causa mal-estar é ataque espiritual. Pode ser cansaço natural, estresse, problemas de saúde física ou emocional. O discernimento correto se faz através de 3 critérios. Primeiro, verifique se você estava em estado de graça quando visitou o cemitério. Se você tinha pecado mortal não confessado, sua armadura espiritual já estava enfraquecida e qualquer brecha poderia se ampliar. Segundo, examine qual era a intenção do seu coração ao tocar no objeto. Você estava movido por caridade genuína, por curiosidade, por medo, por superstição? A intenção importa espiritualmente. Terceiro, observe se os sintomas são proporcionais ao que aconteceu. Se você apenas passou perto de um objeto sem tocar, dificilmente haverá consequência grave. Mas se você pegou, levou para casa ou manipulou algo proibido por tempo prolongado, aí sim o risco é maior. E, acima de tudo, diferencie entre consequência espiritual real e medo psicológico. Às vezes, após saber dessas coisas, as pessoas ficam com tanto medo que criam sintomas imaginários. A chave é buscar orientação de um padre sábio, fazer confissão e confiar na misericórdia de Deus, que sempre restaura quem se volta para Ele com coração sincero. Mas, como se preparar adequadamente antes de ir ao cemitério para que você esteja protegido? Padre Pio dava orientações práticas e profundas. Primeiro, se você vai fazer uma visita importante ao túmulo de um ente querido, especialmente em datas significativas como aniversário de falecimento ou finados, procure se confessar antes. A confissão limpa sua alma e fortalece sua armadura espiritual contra qualquer ataque. Segundo, considere fazer um jejum leve no dia da visita, oferecendo esse sacrifício pela alma do falecido. Isso agrada a Deus e atrai proteção especial. Terceiro, antes de sair de casa, reze a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Instantemente vos pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quarto, coloque-se em estado de graça através de oração sincera, ato de contrição e comunhão eucarística se possível. Leve com você água benta em um pequeno frasco e seu próprio terço, que você já usou e conhece a procedência. Quinto, vá com mentalidade de missão espiritual, não apenas de visita sentimental. Você está indo para sufragar uma alma, para rezar pelos mortos, para cumprir uma obra de misericórdia. Essa atitude interior muda tudo espiritualmente. E sexto, escolha ir durante o dia, de preferência pela manhã, quando a luz do sol dissipa as sombras não apenas físicas, mas também espirituais. Evite ir sozinho em horários suspeitos, ao entardecer ou à noite, quando o cemitério se torna território mais vulnerável a influências negativas. Durante a visita, mantenha recolhimento e oração mental constante. Enquanto caminha entre os túmulos, vá rezando Pai Nossos, Ave Marias,
jaculatórias pelas almas. Evite conversas mundanas, piadas ou comportamentos que desrespeitem a santidade do lugar. Quando chegar ao túmulo do seu ente querido, ajoelhe-se se possível, faça o sinal da cruz e comece sua oração com reverência. Olhe, mas não toque objetos que não sejam seus. Se você levou flores, coloque-as com cuidado. Se levou uma vela, acenda-a com oração. Faça tudo com intenção santificada. E antes de sair do cemitério, faça uma oração de desligamento, simples, mas poderosa. Diga mentalmente ou em voz baixa: Senhor Jesus Cristo, eu ofereço a Ti esta visita e todas as orações que fiz por estas almas. Peço que nada que não seja da Tua vontade me acompanhe ao sair deste lugar. Que tudo o que não for Teu seja consumido pelo Teu fogo purificador. Que a proteção do Teu sangue precioso me cubra agora e sempre. Amém. Depois, benzer-se com água benta na saída é um gesto poderoso de purificação simbólica. Ao chegar em casa após a visita, há práticas simples, mas importantes. Lave as mãos e o rosto com água, fazendo desse gesto uma purificação simbólica, pedindo mentalmente que Deus limpe qualquer influência que possa ter vindo com você. Reze uma oração de ação de graças pela proteção que você recebeu durante a visita. Agradeça a Deus, a São Miguel, ao seu anjo da guarda, a Padre Pio. Nos dias seguintes, mande rezar missas pelos falecidos que você visitou. A missa é o sufrágio mais poderoso que existe. Se você tiver um diário espiritual, anote qualquer sentimento, inspiração ou insight que recebeu sobre os falecidos durante a visita. Às vezes, Deus nos mostra coisas importantes quando estamos em oração no cemitério. E se, por acaso, você tocou acidentalmente em algum dos objetos proibidos sem saber do perigo, não entre em pânico. Vá se confessar o quanto antes. Explique ao padre o que aconteceu, peça uma bênção especial e confie que a misericórdia de Deus é maior que qualquer ataque do inimigo. O próprio Padre Pio deixou ensinamentos claros sobre como devemos ver os cemitérios. Ele dizia que os campos santos são salas de espera do céu, lugares onde os corpos descansam aguardando a ressurreição gloriosa no último dia. Não são lugares de medo, de superstição, de terror. São lugares sagrados que devem ser tratados com a reverência que merecem, mas sempre sob a luz da ressurreição de Cristo. A verdadeira proteção espiritual não vem de evitar cemitérios com medo paranoico, mas de estar sempre em estado de graça, de viver uma vida sacramental intensa, de manter comunhão frequente com Jesus na Eucaristia, de rezar o terço diariamente, de cultivar devoção a São Miguel e aos anjos. Quando você vive assim, nenhum objeto em cemitério tem poder sobre você, porque você está revestido da armadura de Deus descrita em Efésios capítulo 6. Cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito que é a palavra de Deus. Visitar cemitérios com sabedoria espiritual, seguindo as advertências de Padre Pio, é obra de misericórdia que liberta almas do purgatório e protege famílias na terra. Você não deve ter medo de ir aos campos santos. Deve sim ir preparado, protegido, com intenção santa. E agora, antes de encerrarmos, eu quero que você faça comigo uma grande oração resumo mental, onde vamos pedir tudo o que aprendemos hoje. Feche os olhos agora, coloque a mão sobre o coração e ore comigo no silêncio da sua alma. São Miguel Arcanjo, Príncipe dos exércitos celestiais, defendei-me contra todo ataque do inimigo. Proteja minha família de qualquer influência maligna que possa ter entrado em nossas vidas por ignorância ou descuido. Padre Pio de Pietrelcina, Santo Intercessor Poderoso, rogue por mim diante do trono de Deus. Peça ao Senhor que me purifique de toda contaminação espiritual, que restaure minha proteção divina, que cubra minha casa com o sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu me consagro a Ti neste momento.
Perdoa-me por todas as vezes que desrespeitei lugares sagrados, que toquei em coisas que não deveria, que abri portas espirituais por negligência. Fecha agora essas portas pelo poder do teu nome. Liberta as almas do purgatório pelas quais tenho responsabilidade de rezar. Dá-me sabedoria para discernir o que é de ti e o que é do inimigo. Dá-me força para viver sempre em estado de graça, para frequentar os sacramentos, para rezar o terço diariamente, para ser vigilante espiritualmente como os santos foram. Que eu nunca mais visite um cemitério sem preparação adequada. Que eu sempre me lembre de que a verdadeira proteção vem de estar unido a Ti, Jesus, através da vida sacramental e da oração constante. Amém. Se você chegou até aqui, você foi escolhido para entrar no caminho de vigilância espiritual que os santos viveram, com esperança na vitória final de Cristo sobre a morte. Não deixe que este conhecimento seja em vão. A partir de hoje, toda vez que você for ao cemitério, você irá diferente. Preparado, protegido, consciente. E que a paz de Cristo, que supera todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.